A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos mais um dia aqui ao canal, amém? Aqui quem sauda a igreja e os nossos irmãos é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Eu agradeço a sintonia, agradeço a companhia, agradeço os ouvintes que estão conosco na rádio, escutando as pregações, as orações, né? E também as obras que o Senhor tem feito por meio do canal, por meio das orações, né, que nós estamos aqui sempre nas madrugadas, né, em prol do reino de Deus, fazendo campanhas, né, unidos aí, buscando, aleluia, a face do nosso Deus. E hoje o Senhor, pela sua infinita misericórdia, preparou para que eu possa ler algumas obras. Algumas dessas obras são de avivamento, despertamento, visão, cura, portas que o Senhor abriu, portas que o Senhor fechou, né? Porque quando Deus abre a porta, pode ter certeza que é algo positivo, né? É algo construtivo, é algo bom, né? E as portas que ele fecha são as portas de Satanás, a porta do desemprego, a porta da enfermidade, a porta da tribulação, da tristeza e tantas outras que ele quer abrir na nossa vida, mas está repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu quero comunicar aos irmãos, aleluia, glória a Deus, que a rádio está com alguns problemas. Nós estamos resolvendo, estamos trabalhando para resolver, mas os irmãos que já baixaram a aplicação pelo Play Store, né, podem continuar aí, entendeu? E agora os que vão baixar vão ter um pouquinho de problema, então espere aí para nós resolvermos, e eu vou estar comunicando os irmãos, né, por meio da comunidade do YouTube, pelo Telegram, pelo WhatsApp, amém? Em nome de Jesus. Assim que é isso, meus irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu vou responder, aleluia, algumas perguntas antes de ler as obras para aumentar a fé do povo de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Os irmãos que já acompanham o canal, que já estão aqui há um tempo, né, desde as primeiras campanhas. Eu não gosto de estar respondendo perguntas para trazer confusão, para trazer embaraço. E vai haver perguntas que eu realmente prefiro não responder, porque vai trazer mais confusão ainda. Então, para isso está o Espírito Santo de Deus na terra trabalhando. Nós temos que recorrer ao Espírito Santo de Deus para que ele direcione, né, a nossa vida espiritual aqui na terra. Amém? Em nome de Jesus. Me fizeram uma pergunta assim: o que significa quando eu falo o fruto não estar maduro, né? Nós crentes usamos muito isso, que está mediante a palavra de Deus, mediante as escrituras. Nós falamos o fruto ainda não está maduro. Quando nós falamos o fruto não está maduro, já que a palavra de Deus tem várias parábolas, né? O Senhor Jesus é o que mais falava e ainda fala até o dia de hoje por parábolas. Ele não fala como nós falamos. Eu já disse aos irmãos, e os irmãos aí que já escutaram a voz de Jesus sabe que ele fala corretamente. Ele fala manso, mas ele fala firme e com autoridade, né? Então ele não fala como nós falamos, né? Então, quando o Senhor fala o fruto não está maduro, né? Quando eu estou orando com os irmãos aqui nas campanhas e o Senhor disse o fruto não está maduro, o Senhor está se referindo que esta pessoa não está pronto para partir, que esta alma não está madura, né? Seus frutos não estão maduros, sua obra não está madura, não está madura espiritualmente, né? Não está pronto para partir para a salvação, para a glória. O fruto está verde, existem pendências, coisas que a pessoa precisa resolver para chegar a ser um fruto maduro na presença de Deus, para ser recolhido para a glória. Ou seja, quando o fruto está maduro, o Senhor recolhe para a glória, né? Ou seja, está pronto para ser salvo. Vai entrar pela porta da salvação. Quando o Senhor disse o fruto está maduro, é porque a pessoa está pronta para encontrar Jesus e deixar essa terra. Em uma das campanhas que nós fizemos aqui, o Senhor, assim me diz o Senhor dos Exércitos, que existe, eu não lembro se foram 2 ou 3 pessoas, mas eram irmãs, que o Senhor me estava revelando e me mostrando que os frutos estavam maduros, né? Uma era viúva e outra era missionária, e já estavam prontas para encontrar o Senhor. Porque nós não temos que estar nos preparando, nós temos que estar preparados para encontrar o Senhor. E essa preparação é todos os dias. É todos os dias. O que nós fizemos de errado ontem, não temos que fazer hoje. Nós temos que levar uma vida cristã arrependida. E a vida cristã arrependida é não voltar a cometer o pecado, né? É por isso que quando nós vamos fazer as orações, para que as nossas orações não sejam retidas, é necessário que nós peçamos perdão ao Senhor. O Senhor venha perdoar nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões,
para que a oração não seja retida nos ares, porque o pecado é um bloqueio entre nós e o Senhor. Por isso existem pessoas que elas oram e a resposta ela não vem. E precisam que uma pessoa que está com a vida mais no altar, vou usar desta maneira, interceda pela sua vida. Interceda pela sua vida, porque o pecado, ele realmente é um bloqueio entre nós e o Senhor. A oração vai e volta, não vem a resposta. Entendeu? Então nós, como crentes, nós temos que levar esta vida arrependida na presença do Senhor, porque está no pecado, está no erro, se torna uma legalidade no mundo espiritual. Nós temos a decadência de Adão em nossa carne e nós pecamos a todo instante com o olhar, com a palavra, com a atitude, mas não estou dizendo que os pecados pequenos eles não levam a condenação, levam a condenação, porque eu vi com os meus olhos espirituais isso no inferno. Existem pecados pequenos e pecados grandes. Só que ambos levam à condenação eterna. O que sim vai existir no mundo espiritual será a condenação para cada tipo de pecado, né? A condenação para cada tipo de pecado. Então, voltando ao assunto, quando a palavra de Deus fala o fruto não está maduro, ou o fruto está maduro, né? Porque o fruto, quando está maduro, ele cai da árvore para nós saborearmos aquele fruto. Ele está maduro, está pronto para ser comido, né? Ingerido. Mas quando se refere a uma pessoa, uma pessoa que o fruto não está maduro, é que a pessoa precisa resolver questões diante do Senhor para ela estar pronta para ir para a glória. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Falaremos um pouco sobre a libertação. Irmãos queridos, o processo de libertação, ele é contínuo e todos os dias. Por mais que nós tenhamos nos libertado das bagagens do Egito, de tudo aquilo que nos vai condenar diante do tribunal de Cristo, por mais que tenhamos 20, 30 anos na presença de Deus, né? Temos sempre que estar pedindo ao Senhor que mostre como está a nossa vida espiritual diante do Senhor. Que mostre para nós como estão as nossas vestes espirituais. Que mostre para nós aonde nós mais precisamos renunciar. Porque às vezes a pessoa pode estar achando que está tudo bem e não está tudo bem. Diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sempre perguntei ao Senhor, me mostre como está a minha vida, aonde eu preciso mais renunciar, o que eu preciso mais fazer, porque o coração do homem é enganoso. O apóstolo Paulo fala isso. O coração do homem é enganoso. Então nós temos que estar perguntando ao Senhor, por mais 30, 40 anos, por mais vaso passado pelo fogo, temos que estar perguntando ao Senhor como está a nossa vida diante do Senhor, a nossa vida espiritual, para que as nossas vestes espirituais não tenham picaduras e não tenham manchas, né? Porque se ela tiver picaduras e manchas, no reino de Deus não entramos. Porque lá não entra pecado, porque essas manchas, essas picaduras representam no mundo espiritual o pecado. O pecado. Então o processo de libertação é contínuo, é todos os dias. E quando eu estou fazendo oração com os irmãos aqui nas campanhas, aleluia, glória a Deus, tem pessoas que vão vomitar na hora. Como recebo relatos com áudio, com texto, com foto, comprovando a autenticidade do testemunho, né? Que a pessoa vomitou uma macumba, vomitou uma enfermidade, que houve uma cura, uma libertação. Porém, existe processo de libertação que o Senhor, que nós realmente nunca vamos entender os critérios do Senhor, nunca vamos entender a forma como o nosso Deus trabalha, porque a nossa mente não é como a mente do Senhor, a mente do Senhor é ilimitada. Aleluia, glória a Deus. Então, o Senhor, aleluia, glória a Deus, Ele pode te dar uma visão em sonho. Ele pode te dar uma visão com o olho aberto, olho fechado. Ele pode te dar uma visão em sonho. Te mostrar ali que Ele está te purificando, que Ele está te libertando, que Ele está te restaurando, que Ele está te moldando ali no mundo espiritual. Porque tudo que vem para o mundo físico, primeiro é projetado no mundo espiritual. Tem casos de irmãos que eu recebo, irmã Ruth, eu sonhei que Deus me mostrava vomitando algo assim, sujo, feio. Quando eu levantei, passei mal e eu vomitei tudo aquilo para fora. Então, o Senhor mostrou no mundo espiritual e se materializou no mundo físico, né, testificando aquela libertação. Então, isso pode acontecer. Outro detalhe, o Senhor pode curar na hora, né?
o Senhor pode curar na hora. Eu posso orar, eu posso interceder, e vai também depender da fé de cada um, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o Senhor, ele dá a cura na hora. E às vezes não, às vezes é graduativo. Já aconteceu de estar alguém internado no hospital e a igreja está clamando ali, para que o Senhor vai fazendo a obra, e a pessoa vai melhorando pouco a pouco, e daqui a pouco a pessoa tem alta. Tem essa forma de trabalhar do Senhor, existe essa forma de trabalhar, e às vezes a cura é lá na hora, e nunca vamos entender, mas é assim que trabalha o Senhor, né? Então eu falei sobre a libertação, falei sobre a cura. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Teve uma irmã que disse: irmã Ruth, por que você fala que crente não namora? Crente não namora porque esta palavra não existe na Bíblia, em primeiro lugar, porque entraria dentro do abrasamento, né? A preliminar do crente é o beijo. Beija, né? A temperatura sobe, e daqui a pouco tem os pensamentos impuros, tem um coração impuro, e vem o pecado, começa na mente, vai para o coração, e daqui a pouco a pessoa está fazendo aquilo que vai sujar suas vestes. Então, o namoro do crente é conhecer, noivar e casar. E esse conhecimento é sem abrasamento. É sem, o máximo que pode fazer é pegar na mão, beijar na testa. Entraria dentro do abrasamento. E eu lembro uma experiência que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me deu, me mostrando os crentes da atualidade, me mostrou um casal, me revelou até o ministério que eles faziam parte, de jovens que ficaram não sei quanto tempo namorando, entre aspas, né? Como eles já tinham a ideia de casar, eles caíram em prostituição. Caíram em prostituição e já casaram na fornicação. E todos ali na igreja pensavam que eles estavam casando em impureza sexual e que eles haviam se guardado, mas o Senhor dos Exércitos tinha visto que eles haviam casado em pecado. E essa foi a primeira legalidade que eles deram nesse relacionamento, que já começou errado. Já começou errado. E a segunda foi quando a jovem decidiu interromper, né, o natural de Deus e tomar anticoncepcional para não engravidar. Eu prego isso aqui contra e vou continuar pregando. Pode ser quem for, pode ser o teólogo mais, pode ser a pessoa com o ministério mais, vamos dizer, grande. Eu não estou nem aí, porque eu escutei da boca de Jesus isso. Aquele que tem relação sexual com seu esposo, a sua esposa, e joga a semente fora, sendo que essa semente ela tem vida, né? E a finalidade dessa semente é realmente a procriação que Deus fez entre a humanidade, vai prestar conta diante do Senhor, porque diante do Mestre se torna um aborto. Este líquido tem vida, né? E é por isso que o Senhor reprova que os seus santos usem camisinha. Por quê? Porque quando o homem e a mulher cruzam, usar esta palavra, eles são uma só carne. Quando eles cruzam, eles são uma só carne. Mas quando eles usam camisinha, né? Este meio conceptivo diabólico projetado no inferno pelo próprio diabo, ele está criando uma parede, vou usar desta maneira, como se fosse uma parede. Então eles não são uma só carne. Esse é o primeiro pecado. E o segundo pecado é que a semente é jorrada ali. A semente foi feita para jorrar ali, naquele lugar apropriado. Se vai fecundar a semente ou não vai fecundar, já é outra história. E é por isso que as irmãs que não querem ter filhos, quantas madres o Senhor tem fechado na campanha? Muitas madres. Muitas madres o Senhor tem fechado, muitas madres Ele tem aberto, porque Ele tem o poder de dar e tirar a vida. A chave da vida, da morte, do inferno está na mão de Deus. Pastores que pregam isso, que pode tomar um anticoncepcional, que Deus não obriga ninguém a ter filho. Ah, então vai para o mundo então. Que lá no mundo os mundanos fazem igualzinho isso aí. Os mundanos querem ter relação sexual sem ter filhos. O propósito da semente do homem é para a fecundação, queira nós ou não. Queira nós ou não. Não quer ter filho, então não casa. Simples. Assim pelo menos não tem pecado nas tuas costas. Não quer ter filhos? Não casa. Mas se vai estar lutando com o natural de Deus, a cobrança é grande. Naquela campanha que nós estávamos orando, o Senhor disse: ai, ai, ai daquele que passar por cima de mim. Ai, ai, quando o Senhor fala ai, 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 ai daquele que passar por cima. E ai dos pastores que pregam isso, eles estão indo pro inferno, porque pro céu que não vai, porque lá no entra assassino, entra dentro do contexto. Irmãos,
A mente do homem não é como a mente de Deus. Os critérios do Senhor são celestiais. Nós temos que nos enquadrar em seus critérios. São difíceis? São. Quantas irmãs aí estão casadas? Tem muitos filhos. O esposo está desempregado. Por isso tem que se preparar para casar. Só que o povo crente não quer se preparar para casar hoje. Não tem nem estudo e quer casar. Desculpa, eu sou sincera. Não, tem gente que nem se prepara para casar. Acha que casar é só ter filho e ser sexo. Casamento tem muitos fatores. Muitos fatores, mas nós vamos entrando em vários assuntos aqui. Em vários assuntos. Casamento é na direção de Deus. Casamento é na direção de Deus. Por isso existe tanto jugo desigual dentro da igreja. Jugo desigual dentro da igreja. Porque Satanás, antes que o Senhor dê uma bênção, Satanás vem com o prato dele. Ele vem com o prato dele. Teve uma irmã que entrou em contato comigo. Eu contei para os irmãos aqui na oração que ela estava amaziada e ela queria oração para Deus mostrar em revelação se realmente Deus estava naquele negócio. Deus já tinha mostrado para ela 8 vezes em sonho que a pessoa que ela ia casar ia abandonar ela com as crianças. O Senhor já está se revelando, a porta da graça está aberta e é por isso que nós temos que estar com as nossas antenas paradas espirituais, sintonizados e ligados espiritualmente com o reino de Deus, para que o Senhor venha falar conosco através de sonho, de visão, de revelação. Nós temos que estar realmente antenados. E só podemos estar espiritualmente sensível ao de Deus se realmente levamos uma vida de jejum, de oração, de consagração. E somente a igreja não é suficiente para estar sensível à voz de Deus, porque o diabo coloca seus embaraços. Halamaio. Ele coloca seus embaraços, ele é astuto. Ele enganou os anjos. Se ele enganou os anjos, imagina eu e você. Eu já vi a astúcia do diabo. Ele é um imitador barato de Deus. Tudo de Deus ele quer imitar. Ele quer imitar revelação, ele quer imitar visão, ele quer imitar o mover do Espírito Santo através do principado que eu vi, que fica batizando entre aspas. Vou colocar entre aspas, porque o Espírito Santo é tão santo, tão maravilhoso. Ele usar a boca de alguém é uma coisa. Ele habitar dentro de alguém é outra coisa. O Senhor usou a burrinha para falar com Balaão. Ele pode usar um ímpio para falar comigo, sim. Ele pode usar um ímpio para falar comigo. Ele pode usar alguém que eu não conheço na rua, como o Senhor já usou para falar comigo. Mas o Espírito Santo de Deus habitar dentro de uma casa espiritual suja, isso já é outra conversa. Já é outros 500. E Satanás, ele é um imitador de Deus em tudo. Ele imita a organização dos demônios, porque no mundo espiritual os anjos são muito organizados. Existe a hierarquia dos anjos, né, e dos demônios também. Os demônios fazem reverência em frente a Satanás. Ajoelham-se assim para prestar conta. Ele imita tudo de Deus. Tudo de Deus. Então, vendo como ele é astuto e sagaz, acho que nós, seres humanos, que somos pó, barro, que do pó viemos, do pó vamos voltar, vamos ter que subestimar a inteligência de um ser que vem enganando a humanidade desde a sua fundação. Desde a sua fundação, ele ri da cara das pessoas que não são sobrenaturais. Ele quer realmente as pessoas acomodadas em seus pecados. Ele quer realmente que as pessoas pensem que Deus só quer o coração. Ele quer realmente que as pessoas estejam conformadas na sua carne. O foco e o alvo de Satanás é o povo que está renunciando ao mundo. Eu escutei isso da boca dele. Deixa esses mundanos aí, esses crentes. Eles trabalham para nós. O nosso alvo são aqueles que estão renunciando e servem ao seu Deus com lealdade. Eles são o nosso alvo. Esses daí, eles mesmos vão entregar as almas dele para a gente. Vão conosco para o lago de fogo. Ele mesmo levanta os seus profetas de Baal. Ele mesmo unge os seus pastores que pregam carnalidade, mundanismo nos altares. Ele mesmo levanta. Mas o Senhor dos Exércitos, ele levanta o seu povo santo, separado, diferenciado, que realmente é sal da terra e luz do mundo, e que prega o evangelho que os apóstolos pregaram, que é santidade, que é renúncia e que é doutrina com D maiúsculo mesmo. Porque é a doutrina que vai nos frear.
freia a nossa carne, põe um limite na nossa carne. Aleluia, glória a Deus. Doutrina de homens? Doutrina, o pessoal fala doutrina de homem. Não, essa doutrina do Espírito Santo de Deus, o que é diferente? Ser separado, ser santo, ser diferente. Onde o adorno da igreja de Cristo são os adornos espirituais. Esses são os adornos das santas e dos santos do Senhor. São esse povo sofrido que realmente está disposto a renunciar ao mundo, que vai herdar a salvação. Não é um povo carnal, que fazem piadas nos altares com sexo, como eu já escutei, e tá cheio desse povo lá escutando essas heresias. Foi como o Senhor me disse na manhã de hoje, quando eu estava orando, se alimentando dos vômitos de Satanás, se alimentando de qualquer fonte imunda. Se alimentam, eles gostam dessas pregações que fazem bem aos seus ouvidos, ao seu ego, à sua carne. Nós temos que pedir que o Senhor esprema a nossa carne e tira o jugo do diabo. Esprema realmente a gente. É para doer mesmo, igreja. Aleluia. É para doer mesmo. Porque é melhor doer aqui na terra do que doer eternamente lá no inferno. O Senhor Jesus Cristo carregou a cruz para que eu e você não fosse parar lá embaixo. Por isso, quando ele morreu, nasceu a graça de nós pecarmos e sermos perdoados e redimidos dos nossos pecados. Ele carregou a nossa cruz para que a gente não carregasse no inferno. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos no inferno. Só que hoje o povo está entregando a sua alma de mão beijada para Satanás. Algo tão valioso, algo tão precioso, algo pago com preço divino e sangue de realeza, que é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Fazendo da graça, nem sabe o que é graça. Nem sabe o conceito do que é estar na graça. Achando que a graça do Senhor é simplesmente um trapo de piso, um pano de chão, que dá o direito de viver em seus pecados. O crente tem que ver uma vida arrependida todos os dias de seus pecados. Todos os dias ele tem que ir para os pés do Senhor e pedir ao Senhor para mostrar como está a sua vida diante do Senhor. Porque se tem lacuna, se tem brecha, se tem algo errado, nem Santa Ceia ele pode tomar. E se estiver tomando Santa Ceia, ele está tomando a própria condenação. É a própria condenação que ele vai estar tomando. Então, eu respondi, aleluia, a pergunta da irmã, que crente não se abrasa, não namora e só conhece casa. Vamos lá ler alguns relatos para a glória do Senhor Jesus. Prepare-se o joelho que nós vamos fazer 40 madrugadas depois que eu voltar de missão. Nós faremos essas 40 madrugadas nos pés do Senhor. Eu sei que será um tanto difícil. Aleluia, glória a Deus, mas o Senhor Deus nos dará a vitória. Mais de um mês de oração todos os dias na madrugada, será com jejum. A opção do jejum que o Senhor deu é que cada um faça o jejum naquele tempo que fique mais em comunhão, mais ligado com o Espírito. E o tempo quem vai determinar vai ser o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Mas não vai querer fazer jejum de malandro. Não, porque tem um jejum que eles querem dormir na hora do jejum. Jejum tem que mortificar a carne, tem que doer a carne, igreja. Se eu fizer, vamos supor, 3 dias consecutivos de jejum, consecutivos, ou seja, direto. Óbvio que eu vou tentar descansar, eu sou carne. Mas uma pessoa que faz 3 horas de jejum, 4 horas de jejum, 6 horas de jejum, acha que pode dormir? É claro que não pode dormir. Você pode deitar ali, descansar, ler a palavra, cantar um hino, ficar na comunhão. Mas querem começar o jejum na hora que inicia a oração aqui comigo. Agora, se você vai iniciar o jejum na hora que vai estar aqui comigo e entregar à tarde, tu pode ter certeza que o Senhor recebe. Mas são os jejuns fajutos que o Senhor nem recebe. O Senhor sonda nosso coração, nosso rim. Ele sabe quando nós estamos com sinceridade. Muitos perguntam, irmã Ruth, como é esse jejum que você faz 6 horas da tarde? Eu só quero saber por curiosidade. Pra que quer saber? Não. Isso foi uma revelação do Espírito Santo de Deus. Se você está acostumado a fazer o jejum quando você levanta, faz o jejum quando você levanta, mas não deixe de jejuar. Eu, quando tem campanha, eu inicio o jejum 6 horas da tarde. Eu já não janto, eu já não como, eu já não tomo, entrego no outro dia o meu jejum. No outro dia eu entrego. Entendeu? Mas no geral, quando eu não estou de campanha, eu inicio o jejum quando eu levanto. Faço oração de consagração na noite anterior e quando eu levanto já abro o jejum. É assim que eu faço.
Jejum é sem comer e sem beber. Não existe jejum com água, não existe jejum com pão, não existe jejum de frutas. Isso foi consagração que Daniel fez. Consagração é diferente de jejum, igreja do Senhor. O Senhor recebe? Sim, óbvio. Nosso Deus é amor. Ele vê o nosso sacrifício. Mas colocar dentro do contexto de jejum, não é. Inclusive, vou já adiantar aos irmãos que o respaldo que o Senhor deu foi quando ele foi tentado 40 dias e 40 noites no deserto por Satanás. Esse vai ser o respaldo das 40 madrugadas que nós vamos fazer aqui. Eu fiquei realmente perplexa com esta revelação do Senhor. Quando eu perguntei, Pai, qual vai ser o respaldo da palavra para fazer com o teu povo da campanha, o Senhor disse, fica atenta e verás. Então, ontem orando, foi que o Senhor disse, lembra-te, minha serva, quando eu fui tentado por Satanás no deserto. Eu disse, sim, Pai, lembro. Pois bem, este é o respaldo. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor, quando o Senhor foi tentado por Satanás. Então será 40 madrugadas de oração, né? Vai ser só uma hora de oração que eu vou fazer. O jejum, os irmãos vão escolher o horário que querem fazer, sempre que fique melhor para os irmãos que estejam na comunhão, sem beber, sem comer, alimentos da palavra, aleluia, e deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Eu já falei que nem cavacatuça, eu faço campanha sem jejum, senão eu morro aqui com a opressão que eu sinto daqueles que não são libertos, não. Aqui eu tenho um relato da nossa irmã Lucielma. Irmã Ruth, a paz do Senhor Jesus, um dos meus propósitos era a libertação do segundo casamento. E Deus te usou para dizer que Deus estava libertando 5 irmãs do segundo casamento. E para a glória de Deus, eu tomei uma decisão e já me separei. Deus me abençoou com uma casa e estou livre em nome de Jesus, pois eu já não suportava essa situação. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Agradeço a nossa irmã por o seu relato. As irmãs que estão saindo do segundo casamento, sabe que e conhecereis a verdade vos libertará. Do momento que nós sabemos a verdade, a gente sente o inimigo nos acusando. Do momento que nós sabemos a verdade, essa verdade que Satanás não quer que nos liberte, a gente sente a acusação do inimigo, porque Satanás ele usa a Bíblia para nos acusar. Ele vai para passagens da Bíblia para nos acusar. Se a pessoa tem um pecado da fofoca, ele usa versículos da fofoca. Se a pessoa tem um pecado do adultério, ele usa versículos do adultério. Se a pessoa tem um pecado da mentira, ele vai usar. Ele é o acusador, porque ele sabe que ele não pode passar da Bíblia. Ele é o que mais respeita a Bíblia, é Satanás. Apesar dele ser o pai da mentira, ele tem que respeitar a Bíblia. Então, quando nós sabemos a verdade que liberta, nós nos sentimos acusadas pelo inimigo. Acusadas, mas quando somos libertas, meu Deus, meu Pai, só quem passa por isso sabe, você se sente leve. Se sente leve dizer, Satanás, você não pode mais me acusar porque foi fechada a lacuna, a legalidade. Amém? Vamos aqui para o segundo relato. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Meu nome é Ana Paula Gomes. Meu filho faz faculdade de Direito e na campanha nós recebemos uma vitória. Ele conseguiu passar na prova da OAB. Ele conta que poucos passaram porque é uma prova muito difícil e ele passou de primeira. Ele ficou tão feliz que levou a família para a pizzaria. Sou muito grata a Deus, ela mandou a foto da família toda indo para a pizzaria, que bênção. O Senhor tem dado aqui pela infinita misericórdia bênçãos de pessoas que receberam bolsa de estudo, pessoas que conseguiram tirar a carteira de habilitação, né? O Senhor tem derramado muitas bênçãos. E eu perguntei para esta irmã, estava nos propósitos, né? E ela disse assim, sim, irmã, estava nos propósitos. Porque ali na hora que eu estou orando, o Senhor vai me entregando os rolos, as revelações, as visões, eu vou entregando. E o Espírito Santo de Deus testifica nos corações daqueles, né? Que está destinado à bênção, né? Às vezes, pela infinita misericórdia, o Senhor me dá nome, me dá rosto, e às vezes não, né? Mas, por isso, nós apresentamos no final das orações todas as nossas pelejas e causas nos pés do Senhor. E o nosso Senhor, como é bom na nossa vida, porque Ele é maravilhoso, Ele realmente peleja por nossas causas, né? Aleluia, glória a Deus. Eu tenho aqui um relato, eu não sei se é Raimunda, não sei se é um irmão, uma irmã, mas aqui está o relato.
A paz do Senhor, irmã Ruth. Venho contar as bênçãos que recebi nesta campanha. Deus me renovou nas línguas, passei a falar em outras línguas que não havia falado, recebi uma bênção financeira, não esperava ter aumento no meu auxílio. Nunca teve aumento porque meu esposo trabalha de carteira assinada. E eles não dão aumento, porém, recebi hoje um valor que não esperava. Fiquei maravilhada. Conseguimos vender algo que queríamos tanto, mas estava difícil. Porém, hoje o Senhor deu a vitória. Louva a Deus por sua vida. Que toda a honra e a glória seja dado ao Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço a nossa querida irmã por enviar o seu relato. Amém. Vamos lá para o próximo relato. Amém. Glória a Deus. Esta irmã que eu vou ler o relato, a irmã Anne, ela sempre participa das campanhas. A paz do Senhor Jesus, irmã Rutinha. As irmãs que são mais fofinhas, elas me falam assim, né? Os meus amigos, irmãos, eles falam desse jeito. A paz do Senhor, irmã Rutinha. Relato de mais uma cura recebida. Há mais ou menos 3 anos atrás, apareceu um caroço em minhas axilas e às vezes sentia dores na mama. E no final do ano, da campanha de 21 madrugadas, sempre que você orava por cura, eu tomava posse em nome do Senhor Jesus. Ontem, quando a irmã orou por cura, eu lembrei do caroço e fui passar azeite. Foi quando percebi que não tinha mais caroço. Glorifiquei a Deus por mais uma cura recebida. Deus seja sempre louvado. Obrigada, amadinha do meu coração. Que Deus continue te usando poderosamente. Esta aqui é nossa irmã da CCB. Tem muitos irmãos da CCB que me consideram sua irmã em Cristo, né? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Tenho aqui outro relato. A paz do Senhor, minha irmã Ruth, sou Nayara, sou de Volta Redonda. Eu estava desempregada e preocupada porque eu sou a provedora do meu lar. Tenho 3 filhos e precisava trabalhar com urgência. E o Senhor abençoou um emprego em uma fábrica de bolos aonde eu queria, pois trabalho em casa com bolos e doces. Mas não estava tendo muita encomenda e fiz uma entrevista de serviço. Só que lá o padrão para trabalhar é com leg ou calça jeans. E fiquei muito triste, porque eu fiz um voto com Deus de nunca mais entrar nessas coisas na minha vida e na minha casa, né? Isso já ficou no passado, não queria mais. Então fui orar e fiz um propósito com Deus. E senti de mandar mensagem à senhora. Ela sentiu de mandar uma mensagem à senhora que me contratou, agradecendo pelo serviço que eu não iria ficar. Ela mandou mensagem para a senhora agradecendo a oportunidade, mas que ela não ia ficar, pois ela havia feito um voto com Deus e não ia quebrar este voto. Mas para sua surpresa, ela escreveu: minha irmã fica impressionada com a resposta dela. Meu Deus, ela disse que eu poderia ir de saia. Sim, tinha que ser preta. E ali vi que Deus peleja por nós. Ele cuida de nós, nos prova. Vale a pena servir a Deus, verdade? Irmãos e irmãs, quando esta irmã me mandou este relato, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, na hora o Espírito Santo de Deus me deu entendimento e o Senhor me fez entender, aleluia, por meio do seu Espírito, que o Senhor havia testado a fidelidade e o voto da nossa irmã. O Senhor abriu a porta de emprego e permitiu, aleluia, glória a Deus, o Senhor abriu a porta de emprego, foi o Senhor que abriu a porta de emprego, porém, a nossa irmã havia feito um voto por ser da doutrina, porque mediante as escrituras, né, a roupa de um homem é abominável em cima de uma mulher, né, é abominável, e a calça, por mais que seja calça para mulher, é abominável, ela fez esse voto, e voto nós temos que cumprir com o Senhor. Então o Senhor viu a fidelidade e a lealdade da sua serva e foi lá e tocou no coração da pessoa que tinha oferecido a oportunidade de trabalho, dizendo que ela poderia trabalhar de saia. Então, o que aconteceu ali? Ela não colocou a necessidade dela na frente de Jesus. Ela colocou Jesus na frente de sua necessidade e o Senhor pelejou por ela. Então, o Senhor mandou eu passar aquilo para ela, para alegrar a sua alma. Aleluia, e dizer que nosso Deus, Ele é bom. Aqui eu tenho um relato de uma irmã, amém, louvado seja o nome do nosso Senhor. A nossa irmã é a Silvana Vieira. Graça e paz, bom dia. Eu quero contar a bênção que meu esposo recebeu. Ele estava desempregado, pegando o seguro-desemprego e eu orando juntamente com a irmã.
Deus já abriu a porta de emprego, glória a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Deus abençoe grandemente, suas campanhas estão me dando forças para voltar para os caminhos do Senhor, pois eu estou afastada há mais de 10 anos. Eu creio que eu vou conseguir voltar a viver a doutrina santa, como eu vivi alguns anos atrás. Não te conheço, mas te amo em Cristo Jesus, eu também te amo em Cristo Jesus, mas volta para Jesus o quanto antes, porque Cristo está às portas, minha irmã. Cristo está às portas, amém? Agradeço aí o relato da nossa querida irmã, amém? Deixo aqui buscar mais relatos para aumentar a fé do povo de Deus, amém? Aqui eu tenho um relato do nosso irmão Henrique, é assim que está escrito aqui. Pai do Senhor Jesus, minha irmã Ruth, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Quando a irmã falou que estava ouvindo um coral de anjos louvando ao Senhor, eu recebi um renovo com a língua que eu já não falava, porque eu tinha enfraquecido na fé. E pela misericórdia do Senhor Jesus, Ele me renovou e me está renovando a cada dia. Glória seja dada ao Senhor por esse privilégio de fazer parte desse exército de Cristo. Deus abençoe sua vida e por ser um canal de bênçãos para edificação espiritual de nossas vidas. Aleluia. E mais aqui embaixo também tem outro testemunho dele. Testificação do dia de hoje, dia 6, né? Foi a sexta madrugada às 7 voltas que nós fizemos da campanha. Quando o Senhor de Jesus deu alvará para a irmã pedir para apresentar os nossos propósitos diante do Senhor, eu levantei com as 2 mãos, então segurei com a mão direita para adorar com a mão esquerda. E o Senhor pediu para mim trocar de mão e segurei o propósito com a mão esquerda. E levantei a direita. Foi então, nessa hora exata, que o Senhor usou a irmã para falar, para levantar a mão direita para receber a chave de ouro em suas mãos. Então senti fortemente a presença de Deus e entregando a chave. Glória a Deus, Ele é tremendo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos queridos, nesse dia aqui, que eu, por guia do Espírito Santo, quis fazer a oração em outro ritmo, né, em outra sintonia. Aleluia, glória a Deus. Eu coloquei no fundo um coral cantando. Só que esse mesmo fundo de coral cantando, o Senhor abriu minha visão, minha audição, e eu vi os anjos cantando o mesmo coro. Este mesmo coro eu fiquei escutando quase por 2 dias no meu ouvido quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, esse mesmo coral celestial eu fiquei escutando por 2 dias. Eu a tentar falar, aliás, quando eu fui batizada com línguas, perdão. Quando eu fui batizada com línguas, né? Porque eu fui batizada com o Espírito Santo depois que eu recebi o dom, né? Porque dom é outra coisa. Eu fiquei por 2 dias escutando esses anjos cantando no meu ouvido. Eu ia tentar falar em português e não saía. Eu ia tentar falar em português e não saía, irmãos. Minha língua enrolava, sabe? É impressionante. Nesse dia que eu coloquei o coral para cantar, muitos foram selados, muitos foram batizados com o Espírito Santo, muitos receberam renovo de línguas, receberam interpretação, aleluia. Pessoas que há muito tempo não falavam em línguas voltaram a falar para a glória do Senhor Jesus. Então foi algo assim maravilhoso, foi uma comunhão muito linda naquele dia, amém? Eu tenho aqui um relato da nossa irmã Cristiane. Pai do Senhor Jesus Cristo, irmã Ruth, aqui é a Cristiane. Estou na campanha e nessa madrugada durante a oração, levantei minhas mãos para cima e o Senhor me mostrou no espírito uma espada nas minhas mãos. E alguns minutos depois aconteceu de novo. Levantei minhas mãos para cima e o Senhor me mostrou no espírito que tinha uma espada nas minhas mãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E é isso mesmo, o Senhor vai mostrando para nós no mundo espiritual se nós temos ou não temos armaduras. Eu tenho aqui um relato da nossa irmã Branca Ferraz. A paz de Deus. Então, por algum tempo estava sendo atacada com pensamentos impuros, imundos e malignos. Coisas terríveis. Me senti muito mal e suja, pois não conseguia controlar minha mente e os pensamentos. Vou dar uma parada aqui. Isso aqui é quando Satanás manda as setas para manipular a mente e levar a pessoa a cometer pecados com o pensamento. Acontece quando a pessoa tem uma fábrica de demônios em sua mente. Acontece quando a pessoa não tem um capacete da salvação. Por isso, na campanha anterior que nós finalizamos, eu vi o Senhor bem pequenininho, que não é a primeira vez que Ele me dá essa visão.
ele com uma vassoura de fogo varrendo o lixo. Isso aqui é para quem é espiritual, meu canal é para quem é espiritual, varrendo os lixos do diabo da mente. Na hora que ele sai, ele põe o capacete. Na hora que ele sai da mente, ele fica no tamanho normal e ele põe um capacete blindando a mente daquela pessoa, para a pessoa ter uma mente de Cristo. Então, Satanás manda as setas, e eu expulsei muito desses demônios da mente atribulada, até aqueles que pensam que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, que enganam do diabo. Satanás coloca pensamentos de você já não tem jeito, Cristo já não te ama, você já não tem salvação, ele não escuta as suas orações. Quando for assim, abra a tua boca e fala: Satanás, em nome de Jesus Cristo eu te repreendo, porque esses pensamentos quem coloca é o Senhor. Esse pensamento que coloca é o diabo. Perdão, Senhor, me equivoquei aqui. Vamos lá voltar para a leitura. Me sentia muito mal e suja, pois não conseguia controlar a mente e os pensamentos. Na minha mente eram criados pensamentos sexuais como imaginários, que não existem. Muitas vezes, no momento íntimo com meu esposo, vinha na minha mente aqueles pensamentos imaginários na mente. Pedia perdão ao Senhor e repreendia muitas vezes. Clamei, chorei, pedindo ao Senhor que me libertasse daquele mal, mas não conseguia se libertar. Me sentia suja, impura e imunda, pois sabia que estava entristecendo o Espírito Santo de Deus. Isso me deixava muito triste e oprimida, pois muitas vezes prometi ao Senhor que não ia pensar mais aquilo, mas não conseguia controlar a mente, pois era mais forte do que eu. Orava, pedindo ao Senhor para não desistir de mim, pois muitas vezes pensei em abandonar a igreja e a fé em Deus, mas pedi ao Senhor para não desistir de mim, porque eu não quero desistir dele, pois tenho a plena convicção que eu nasci para servir ao Senhor dos Exércitos. Eu não me vejo mais longe dele, pois não quero. Desde criança sempre tive uma vida muito conturbada e complicada. Por isso tenho alguns traumas, mas o testemunho é que no primeiro dia da campanha eu fui liberta de todos aqueles pensamentos impuros e malignos que não saíam da minha mente. Mas na mesma noite eles saíram da minha mente. Graças a Deus, o Senhor visitou a minha mente e repreendeu toda a seta maligna que me atormentava. Estou muito feliz com meu Senhor. Glória a Deus. Aqui eu tenho outro relato. Graça e paz, irmã Ruth. Quero aqui deixar o meu relato da bênção que o Senhor me concedeu nesta madrugada de quarta-feira. Me chamo Fabiana, sou de Recife, Pernambuco. Conheci o seu canal através do canal da irmã Lu Santo. De lá pra cá é só bênção na vida. Me libertei de muitas coisas na minha vida que nem fazia ideia que era pecado, principalmente o uso de combinação, pois eu sofri ataque dos demônios e não sabia o porquê, pois dormia composta mediante as mensagens do seu canal. Tive minha resposta, era falta de combinação, e desde então nunca mais tive ataque, para a glória de Deus. Quero relatar outra bênção. Nesta quarta, durante a campanha, eu fui renovada e falei em línguas, pois só tinha falado em línguas quando eu fui batizada com o Espírito Santo em 2014. Santo Deus, muito tempo. E de lá para cá, nunca mais falei. Por mais que eu buscasse, tinha um bloqueio. Minha língua não destravava. Mas nesta madrugada, o Senhor, com sua infinita misericórdia, fez a obra e eu estou muito feliz na presença do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus e pela sua vida, por ser na brecha intercessão por nós. Minha vida espiritual não é mais a mesma. Depois que conheci o seu canal, era leiga sobre buscar práticas, rotinas espirituais. Hoje me sinto mais fortalecida no Senhor, depois de sair da minha zona de conforto. Tenho muito para aprender e renunciar, mas com a ajuda do Senhor, eu chegarei lá. Deus abençoe, irmã Ruth. Fica na paz de Deus. A nossa irmã não falava em línguas desde 2014, que foi quando ela foi batizada com o Espírito Santo. Meu Deus, muito tempo. O Senhor destravou muitas línguas. Foi o que eu disse para os irmãos. Sempre que o Senhor me dá o alvará para fazer campanha, às vezes, pela infinita misericórdia na minha vida, Ele me mostra os demônios que eu vou enfrentar, que nós vamos enfrentar no transcurso da campanha. Às vezes Ele vê graça e me dizer algumas coisas que pode acontecer, que vão acontecer na verdade. E Ele me havia comentado, me revelado, aliás, que nós íamos enfrentar os demônios que bloqueiam os dons, que bloqueiam, que retam as bênçãos, né?
Eu via demônios bloqueando a língua dos irmãos e eu disse: Espírito Santo de Deus, eu não posso fazer isso sem você. Destrava a língua do meu irmão, que há muito tempo não fala em línguas. Espírito Santo de Deus, destrava a boca da minha irmã. E foi automático. Eita glória! Muitos receberam esta vitória e esta irmã, ela foi mais uma dessas pessoas. Aqui eu tenho outro relato da nossa irmã Esther Amorim. Paz do Senhor Jesus, irmã Ruth, estou muito feliz em encontrar o canal da irmã e poder participar das campanhas. Tenho sido renovada pelo Senhor Jesus, um dos meus dons é a interpretação. E naquele dia, naqueles primeiros dias de campanha que quebrou, que foi o primeiro, né, que nós quebramos, eu pedi ao Senhor uma cobertura espiritual nova. Foi no primeiro dia, os irmãos lembram que depois tive que retomar, porque a campanha não pode ser quebrada. Foi naquela oração que ela recebeu a vitória. O Senhor, aleluia, glória a Deus, primeiro dia de campanha que quebrei, eu pedi ao Senhor uma cobertura espiritual nova, pois sentia muita retaliação quando orava pelas pessoas, e começou a ficar tão difícil que eu estava já desanimando de orar e interceder, porque não queria ficar pegando peleja, mas ao ver a irmã dizendo que temos que pedir uma cobertura espiritual, eu coloquei nos meus propósitos cobertura de fogo e de sangue do Senhor Jesus para poder interceder. Fui renovada e a partir do primeiro dia de campanha o Senhor me renovou e graças a Deus oro e não sinto mais atingido como antes. Irmãos, é importante estar debaixo dessa cobertura espiritual para não ter retaliações. Tem uma irmã que é muito próxima de mim, ela disse: irmã Rutinha, desde que eu comecei a orar por todos os bruxos da África, eu vivo doente, eu vivo com retaliação. Eu disse: minha filha, com tantas necessidades na terra, você vai orar justamente pelos bruxos lá da África. Não há uma cobertura sobre você. Você precisa estar mais blindada, mais revestida. Nem eu oro pelos bruxos. Irmãos, tem territórios que nós podemos nos meter quando o Senhor dá ordem. Existem territórios e pelejas e brigas espirituais que nós só podemos, porque não é nós, é o Senhor que guerreia por nós. Nós só somos um vaso usado por Ele, né? Se o Senhor está dizendo vá, né? Como quando o Senhor se revelou para Moisés e mandou um anjo na frente de Moisés, quando Deus mandou um anjo na frente de Moisés: vá, minha filha, que eu estou mandando um anjo na frente, exatamente como eu fiz com Moisés, eu mandei o anjo na frente. Aí outra coisa, mas se nós vamos por nossa força, a gente acaba se dando mal. Então, o trabalho de intercessão tem que haver uma blindagem espiritual, oração, jejum, consagração, brechas fechadas, tem que ter uma cobertura. Irmãos, se não é essa cobertura, a gente é fulminado pelos demônios. Então, é necessário pedir a blindagem do Senhor Jesus. Eu tenho aqui um relato da nossa irmã Marisa Pedreira dos Santos. A paz do Senhor Jesus, irmã Ruth, este é o meu relato. Na madrugada de hoje, no 5º dia de campanha, quando a irmã orava, dizia que estava sentindo o Espírito Santo bem pertinho de ti. A irmã pediu para que todos nós glorificássemos. Então eu estava de olhos fechados e dando glória ao Espírito Santo. Então tive uma visão de um campo de gramas muito verde e tinha uma flor branca muito linda. E no momento eu fui renovada com línguas estranhas diferentes, da que eu já falava. Glória a Deus. O Espírito Santo é maravilhoso, estou muito feliz. É muito bonito ver o trabalhar do Espírito Santo. Eu tenho aqui um relato do irmão Éder. A paz do Senhor Jesus, irmã Ruth, serva de Deus. Irmã Ruth, nesta madrugada o Espírito Santo me visitou, minha língua destravou. Falei em línguas com muitas lágrimas diante do Pai Celestial. Eita glória! Irmãos queridos, é só bênção, glória a Deus. E eu acho que esse vídeo vai ficar um tanto longo, eu peço perdão à igreja. Se assim o Senhor permitir, eu volto novamente para dar continuidade e ler, aleluia, outras obras. Vou estar fazendo um vídeo precisamente sobre as instruções que o Senhor me passou com relação à campanha, mas os irmãos já sabem o respaldo, que foi quando Jesus foi tentado, né, no deserto, quando ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando, e o inimigo vinha e tentava o Senhor, né? Será esse respaldo. Haverá uma preparação antes de nós iniciarmos esta campanha de 40 madrugadas. Será travado, mas grandes coisas, somente creia, grandes coisas o Senhor dos Exércitos fará por nós
nesta campanha de 40 madrugadas. Eu quero ter você aqui comigo, orando junto comigo, na comunhão do Espírito Santo, dando glória ao Senhor, buscando renovo espiritual e força, para nós não sermos soldados e somente cultuadores de igreja, mas sermos soldados de Cristo. Não ser somente frequentador de igreja, como eu falo, mas ser um exército levantado pelo Senhor nessa última colheita. Amém? Assim que é isso, se assim o Senhor permitir, eu volto para dar continuidade, aleluia, às mensagens. Tem irmãos que estão mandando por áudio, então eu coloco na rádio. Lembre-se que todos os dias nós colocamos os relatos na rádio, né? 10h30 da noite e 11 horas da noite, não, perdão, 10h30 da manhã e 11 horas da noite. Tem os relatos, 4h30 a pregação, né? 4h30 da tarde a pregação. E, aleluia, glória a Deus, é só bênção, amém? Continuo orando pela minha vida, pelo meu ministério, amém? Se assim o Senhor permitir, aleluia, eu volto. Shalom, meus irmãos.